E aí, meu povo, tudo jóia? Bom, então, infelizmente, chegamos hoje ao terceiro e último encontro aí do nosso mini curso Aprenda a Aprender NanoBio. Vamos então finalizar nosso conteúdo. Como eu falei para vocês, a cereja do bolo, né? A melhor parte aí está hoje. Eu tive que fazer uma viagem a trabalho, então não consegui focar a câmera aqui talvez de um modo ideal, tá? Tive que mudar o cenário, mas vai dar tudo certo. Vou mostrar algumas coisas para vocês hoje, né? Então eu preferi deixar a câmera assim um pouco mais lateralizada e conseguir nitidez, tá? Do que ter que deixar aqui centralizada. Bom, vamos lá. Então, fazendo aí uma revisão breve, né, do que a gente viu, no nosso primeiro encontro a gente falou sobre a construção do aprendizado, raciocínio, memorização, aprendizagem, né? A diferença da questão do conhecimento, né? A gente aprender no modo focado e modo difuso, que é muito importante. Demos uma série de conceitos, digamos que foi ali o pilar, né, para a gente seguir aí com o nosso mini curso, tá? Então, no dia 2 também continuamos com esses conceitos, falei um pouquinho da técnica de Pomodoro, das associações, né? E hoje a gente vai finalizar falando aí dos métodos não convencionais de aprendizado, tá? E falar ali no finalzinho, no desfecho, um pouquinho sobre a inteligência artificial. Um assunto muito polêmico, né? Atualmente. Como eu falei, eu não tenho tempo para aprofundar tanto com vocês em cada método desse, tá? A gente vai falar ali de uma forma mais superficial, mas com certeza vou entregar informações importantes para vocês. Bom, então falamos do método das associações, né? Às vezes parece ali, pode parecer ridículo, algo assim, mas é muito importante, né? As associações. E agora o método de questões, tá? Responder questões, gente, é assim, tem um poder surreal no aprendizado, tá? Principalmente quando se fala de concurso público, mas em todas as áreas responder questões é muito importante, é uma forma de estudo ativo fantástica. Existem sites, aplicativos, o método mais raiz, né? Tem aí cadernos que se compram com questões voltadas para a sua área, né? Então, a própria internet hoje em dia está fantástica, disponibilizando conteúdos incríveis, onde a gente pode filtrar por palavras, conteúdo, afunilar o conteúdo. Então, responder questões é muito bom. Tem sites que a gente consegue computar isso tudo, fazer uma estatística de quantas questões têm sido respondidas, né? Aquela questão lá que eu falei do anotar, registrar. Então a gente consegue ver quantos erros, quantos acertos. Pô, eu vou focar aqui no que eu tô mais errando. Então, essa parte de questões, tem muita gente também que chama de estudo reverso. Eu respondi uma questão, vi que eu respondi aquela questão errado, e o que eu vou fazer? Eu vou focar naquele conteúdo, tá? Então, é um método também bem legal, bem eficiente. Então, vejam, já falamos da técnica de Pomodoro, né? Que, como eu disse, ela nem está inserida nas 8 técnicas que eu prometi mostrar para vocês. Falamos da técnica de associações, agora a parte das questões. Lembrando que tudo isso aqui que a gente está falando é caracterizado como um estudo ativo, né? Então, o que a gente precisa pensar? Tem regiões do nosso cérebro que elas acabam ficando ali mais, digamos, em desuso, tá? É aquela questão das atividades que estimulam as nossas funções cognitivas. Então, quando a gente começa a utilizar essas formas, essas técnicas que eu estou mostrando para vocês, a gente acaba ativando, trabalhando regiões do nosso cérebro que não são tão exploradas. Lembrem, outra coisa que eu já falei também, nem sempre a técnica das questões vai ser eficiente para todo mundo. Às vezes alguém vai ter mais facilidade com ela, outra pessoa vai ter mais facilidade com associações,
Como que eu vou saber qual técnica que é melhor para mim, qual técnica que vai me trazer ali mais benefícios, maior aprendizagem, mais memorização? Testando? Não tem como. Lembrem da individualidade, cada pessoa é uma, cada um vai ter um tipo de facilidade ou dificuldade. Vai ter gente que de 4 técnicas dessa vai falar assim: caramba, vou muito bem nessa, vou muito bem naquela. Vai ter gente que vai aproveitar duas de uma forma fantástica. Então, assim, é testando? Não tem como. Não existe receita de bolo, não existe fórmula mágica, não existe curso fantástico que vai fazer, né, um conteúdo, uma coisa entrar na sua cabeça se você não fizer a sua parte, tá? Então, a gente tem aí a oratória. Tem uma coisa que eu já escutei que fala assim, que o professor, ele é uma das pessoas ali que aprendem com maior facilidade e tal. Na verdade, o que que acontece com o professor, com o docente? Ele se depara ali com um conteúdo, né? Muitas vezes o conteúdo de uma aula, ele não tá fresco, não tá recente na cabeça do professor. Então ele se prepara, né? O professor ele estuda para ensinar. Então, quando ele pega um conteúdo, ele se depara ali com o conteúdo e ele entende uma situação. Eu preciso entender isso daqui e além de entender, eu preciso explicar. Então vejam a complexidade que tem nisso, né? Que é a didática, é a capacidade que a gente tem de transmitir ali um conteúdo. É aí que a gente separa um professor realmente bom um professor que não está muito interessado em transmitir o conhecimento, né? Usando técnicas e etc. Então, pegue ali uma coisa bem complicada, um tema que, né, na nossa cabeça, assim, na sua cabeça, seja ali um desafio muito grande, estuda esse tema, lê, faz ali o seu esquema e imagina assim, pô, se eu chegar hoje na sala e o professor me pedir para resumir e explicar isso para ele, como que eu explicaria, né? Então a oratória é uma forma da gente treinar muito. Então, tá, entendi isso aqui. Como é que eu vou explicar isso aqui agora? Se alguém chega para mim, como que eu explicaria? Isso é oratória, tá? É treinar. Inclusive, palestrantes, pessoas que falam para público, treinam e treinam filmando. Quando a gente treina filmando, a gente pega esses vícios que a gente tem. Eu, por exemplo, tenho muito, né, a gente, então todo mundo tem, né, vícios. Mas quando a gente filma, a gente consegue ter uma noção real dessa proporção e ir se policiando. Às vezes um vício de linguagem, às vezes um cacuete, tem gente que é o tempo todo falando, mexendo no cabelo, né? Então tudo isso é possível verificar com a oratória, tá? Falando, explicando, filmando, é uma técnica também muito boa e muito eficiente. Então, uma próxima técnica que é a construção de mapa mental. Eu sou suspeita para falar porque eu sou muito fã de mapa mental, tá? O mapa mental, ele trabalha partes ali do nosso raciocínio que, para mim, nenhuma outra consegue trabalhar, nenhuma outra técnica dessas que eu tô falando para vocês. O mapa mental ele tem uma desvantagem, ele leva tempo, tá? Ele leva tempo para ser feito. No entanto, ele vai trabalhar ali coisas, vamos supor, tá? Eu coloquei aqui o exemplo dessa imagem aí. Eu fiz uma vez um mapa mental que eu precisava entender ali, memorizar, decorar, que o ácido ascórbico, a vitamina C, ela reduz a oxidação dos radicais livres. Eu falei, gente, eu não consigo decorar, lembrar isso, memorizar, como é que eu vou fazer? E eu peguei e desenhei uma laranja atrás das grades. Isso aí que eu tentei reproduzir para vocês na apresentação. Nunca mais esqueci, tá? Então, o mapa mental ele é uma construção na qual a gente usa cores, imagens, né? O que diferencia um mapa mental de um organograma, um fluxograma é a presença ali de desenhos, ilustrações, e isso é muito eficiente na parte da memorização, tá? Uma dica rápida: misture conteúdos no mapa mental. No mesmo mapa mental você pode colocar vários conteúdos ali diferentes. E aí entra uma polêmica muito grande que eu sempre exploro com os meus alunos. Existem aplicativos, né? O Canva aí, um aplicativo muito comum, que fazem mapa mental, ali tudo digital, assim como existem pessoas que vendem mapa mental pronto na internet. Gente, o mapa mental
ele é uma coisa muito pessoal. Ele precisa ser construído de acordo com a individualidade ali de cada um de nós, né? Então, será que faz sentido comprar um mapa mental? Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e coloquei aí, você já comprou um mapa mental pronto aqui pela internet? Mais ou menos uns 180 pessoas responderam esse dia em minha pesquisa. 33% disseram que sim e 67% disseram que não, né? E aí eu costumo dizer que o mapa mental pronto, ele só é bom para quem vende. A função do mapa mental no aprendizado ativo, quando você compra, ela não existe, né? Acabou. Não faz muito sentido. E aí eu preparei aqui, deixei aqui só para mostrar para vocês rapidinho, um mapa mental dos que eu faço, né? Como eu disse, tudo que eu falo aqui eu faço, eu testo. Ah, essas folhas, esses ficheiros, nem sei como é que chama, isso aqui vende pronto em livraria, tá? O do mapa mental é o do flashcard, como eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, eu estava estudando umas partes aí de doenças infecciosas, virais, da medicina veterinária, e que tinha a doença língua azul. Então, olha o que eu fiz. Desenhei aqui uma língua azul, e é isso. A sua construção, o que te vai fazer, o que vai fazer você lembrar de um conteúdo, o que te remete ali ao que você precisa aprender ou decorar. É isso que tem que ter no seu mapa mental. Muitas vezes uma sequência, uma coisa que tem lógica para uma pessoa, não vai ter para outra. E quase sempre é isso. Né? Às vezes até as nossas próprias anotações ali na pressa vai escrevendo, correndo, e quando olha fala, meu Deus, o que eu quis dizer com isso? Não fazem sentido. Imagina uma outra pessoa montando um mapa mental para você. Tá? Sem chance, para mim não é eficiente. E uma desvantagem do mapa mental é que ele demanda tempo. Né? Então, às vezes, o estudo ele tem que ser mais rápido, não dá para pintar, colorir, desenhar, ele demanda tempo. Então, se o seu estudo, o seu tempo está corrido, alguma coisa assim, talvez não valha a pena tentar trabalhar com o mapa mental. Beleza? A próxima técnica de aprendizagem que eu coloquei aqui mais como uma questão assim polêmica. O marca-texto ele é uma armadilha, tá? Para que serve ficar marcando o texto? Então eu pego ali uma apostila de 100 páginas e saio marcando tudo, né? Ou até num PDF aqui digital mesmo, né? No computador que a gente faz. E eu saio marcando tudo e aquilo vai me dar uma falsa sensação de segurança que eu estou aprendendo e que eu estou memorizando aquilo ali. Gente, marca-texto. Para que é um marca-texto, tá? Vamos supor que a gente está lendo um livro ali de literatura, alguma coisa, e tem uma frase legal, um negócio legal. Outro dia eu li um livro que é o livro que eu gostaria que os meus pais tivessem lido e os meus filhos vão gostar que eu leia. Uma coisa assim, bem legal, muito bom o livro. E aí eu vi uma frase lá que diz algo do tipo, quando alguém que eu amo confia em mim, isso muda tudo. Isso me dá confiança, né? Então, por exemplo, quando meu pai e minha mãe, eles confiam em mim, eles demonstram que acreditam em mim, nos meus sonhos, isso me dá confiança para ter, né, assim, ter mais força para seguir. E eu achei incrível essa frase, achei muito legal, não é exatamente o que eu tô falando para vocês. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e marquei com marca-texto. De forma que se eu quiser reproduzir essa frase, assim, eu folhei, eu li o livro rápido, eu encontro ela. Então, o marca-texto, ele é algo que vai chamar a atenção naquele texto quando a gente retomar aquela leitura, tá? Na parte de memorização, de aprendizado, vários estudos, vários autores mostram que ele é meio que uma armadilha dessa falsa sensação de aprendizado, mas no fundo você não consegue captar, digerir, adquirir aquele conhecimento ali propriamente dito só usando o marca-texto, tá? Então não se enganem com o marca-texto. Uma próxima técnica são os simulados. Da mesma forma que eu falei para vocês que as questões têm aplicativos, tem sites que dão ali pra gente filtros muito bons, estatísticas, né? Salvar as questões que a gente errou, construir cadernos, vamos supor, eu quero um caderno só com questões de biologia celular que eu errei. Eu consigo até filtrar organelas, por exemplo, tá? Colocar o nome lá.
E aí eu vou e crio um caderno só com aquilo ali. Esses mesmos sites e aplicativos, eles conseguem criar pra gente simulados. Então, eu quero fazer uma prova que envolve biologia celular, microscopias, metodologia científica. Eu consigo selecionar as disciplinas que eu quero, a quantidade de disciplinas, criar esse simulado e até por tempo também. Né? Então, o exemplo lá do inglês, eu tenho 1 hora para fazer questões de inglês, cujo tema esteja relacionado com produção animal. Então, eu consigo fazer esses simulados. O simulado, ele é muito eficiente, ele é muito bom para as pessoas que ficam nervosas na hora de fazer a prova, né? Quem nunca? Tem gente que tem até dor de barriga, não dorme à noite. Então, ele treina o seu tempo, que é muito importante, e ele treina também um pouco o seu emocional, tá? Além de, obviamente, te fazer aprender através de um estudo ativo, simulando ali, mimetizando uma avaliação mesmo, beleza? Então, seguindo aí as nossas técnicas, a gente tem o uso de flashcards, tá? Os flashcards, eu faço eles com o mesmo papel que eu faço o mapa mental. Só que um é maior, né? O outro é menor. Deixa eu tentar colocar aqui um do lado do outro para vocês verem. Esse tamanho de papel que eu faço o mapa mental, ele é metade de uma folha A4, tá? Flashcard, ele funciona basicamente assim. Você coloca de um lado do card uma pergunta. Essa pergunta, ela pode ser de uma forma discursiva, marcar X, certo ou errado. E do outro lado, você coloca a resposta e ali alguma dica rápida, coisa rápida, não é texto, tá? Igual o mapa mental, isso aqui não é para fazer texto, colocar frase, isso daí perde o sentido. Então você vai lá, coloca o tema que você quer e atrás coloca a resposta, né? E com o tempo, conforme você for revisando, vou falar rapidinho uma forma de revisar, você vai olhar e já vai lembrando daquele conteúdo. Então esse é o sentido do flashcard. Não lembro se eu coloquei aqui, mas assim, existem aplicativos também que fazem flashcards. E para mim, é a minha opinião, o uso dos aplicativos para fazer flashcard acaba entrando na mesma situação do mapa mental pronto. Não é tão eficiente quanto você fazer o seu próprio flashcard, tá? Essa ilustração que eu coloquei aqui na apresentação para vocês, uns flashcards coloridos, existe para vender também. Tá? Nesses sites aí existe flashcard colorido. Eu uso o branquinho mesmo, normal. Bom, e aí beleza. Fechando essa parte de flashcard de mapa mental, você cria blocos. Tá vendo que aqui tem uma liguinha? Toda vez que você fizer um flashcard ou um mapa mental, você coloca ali no rodapé, no cabeçalho, alguma coisa, bloco 1, bloco 2. Aos poucos você vai criando blocos e forma esses blocos dentro de envelopes. Então, por exemplo, aqui, ó. Aí começa na sequência, né? Bloco 1, bloco 2, esse aqui que eu trouxe para vocês é meu bloco 6, tá? Todos os dias, quando você acabar ou for iniciar os seus estudos, você vai pegar um envelope desse e vai fazer uma revisão. Essa revisão, ela tem que ser feita com todos os seus flashcards desse bloco e com todos os seus mapas mentais desse bloco. E isso faz parte da técnica de memorização, tá bom? Não tá tão relacionado com o aprendizado. E aí você vai memorizando, vamos supor que seja uma prova ali específica, alguma coisa, e aí você memoriza aquilo ali para esse seu objetivo específico. Cria esses seus blocos, faz ali o seu conteúdo. E vai fazendo na sequência. Certo? Então, falei para vocês de técnicas que, assim, eu sou muito suspeita para falar. Os meus alunos que eu observei usando as técnicas, tá? Aplicando ali de verdade, o rendimento deles, ó, melhorou muito, muito. Então, usem, testem, tenho certeza que também vai agregar muito na vida acadêmica de vocês. Essas técnicas que eu falei. Então, vamos aí para a nossa última parte do terceiro encontro, né? Falar um pouquinho sobre a inteligência artificial. Então, eu coloquei na ementa do nosso minicurso
essa parte aí do conteúdo como o cérebro preguiçoso. Você sabe utilizar ferramentas de inteligência artificial ao seu favor? Vocês sabem? E aí eu começo essa parte aqui pequena, porém também muito eficiente em termos de conteúdo. Começo fazendo uma pergunta para vocês. Peguem aí um papel, um lápis e anotem isso daí. O que nenhuma máquina, o que nenhuma IA é capaz de reproduzir? O que vocês acham que nenhuma IA é capaz de reproduzir, é capaz de fazer? Uma ou mais coisas, né? Fica a critério de vocês, mas tentem responder essa questão. Tá? Quando eu estava construindo o meu trabalho de conclusão de curso da graduação, a minha dissertação da monografia, o meu doutorado, não existia isso que tem tido hoje em dia, né? E é bem interessante que a gente consegue ali fazer uma comparação, ali uma analogia de como era na nossa época, como tem sido hoje, principalmente a gente que está ali na sala de aula e consegue observar os nossos alunos, né? Assim, os benefícios e os malefícios que essas novidades, né? Que esse desenvolvimento aí da tecnologia, da ciência tem trazido. Na nossa época, o que a gente usava? A gente usava o GraphPad, que é um programa que faz ali uma estatística, e ainda assim, quando eu ia fazer uma análise de um quadrado, por exemplo, eu confirmava numa fórmula que eu tinha na planilha do Excel, né? Tamanho o receio que a gente tinha ainda dessas ferramentas, que hoje são usadas aí de forma meio que indiscriminada, né? E a gente tinha o EndNote, o Mendeley, que são ferramentas, são softwares que organizam uma biblioteca virtual e organizam as nossas referências, né? Então a gente tem uma tese com, nem vou lembrar a minha, mas sei lá, mais de 50 é, literaturas, né? Artigos científicos, livros que a gente usou para construir a nossa tese. Então a gente montava uma biblioteca ali, tá? Dentro desses softwares, a gente usava alguns templates prontos, algumas formas prontas, dizendo o tipo de modelo de referência que a gente queria no texto, né? Então, cada artigo científico, cada revista científica pede aí um modelo, às vezes a BNT, às vezes não. Ou então a gente até podia criar um template, né? Não, eu quero que a referência no corpo do texto apareça assim, no final do texto assado. Então a gente usava isso. E um outro também aplicativo, que até hoje eu mostro para os meus alunos, está pequeno aí, é o CopySpider. Né? O CopySpider, ele identifica plágio, às vezes colocava ali um fragmento de texto, sempre pequenos, porque era o que era eficiente, e pedia para ver se estava repetindo muito ali conjunções, né? Então, os vícios de linguagem que a gente tem falando, às vezes a gente tem escrevendo, eram essas as ferramentas que a gente tinha, né? Então, às vezes começava ali a escrever uma revisão literária. Ah, eu li um artigo aqui, vou colocar rapidão e depois eu procuro a referência e coloco. E na hora de achar a referência, cadê? Acontecia muito. Perdi o artigo, perdi o livro, não tinha como inventar, né? Perdi a referência. Então, assim era na época que a gente foi construir, que eu, né, na verdade, fui construir essas fases aí da minha formação, tá? Hoje em dia, então, nossa, tá o leque de opções, né, de aplicativos, então eu não vou ficar falando aqui nome de aplicativo para vocês, de IA nem nada, não é esse o foco, né, falar ali de nada específico, tá? Mas hoje essas ferramentas elas existem, né? E como que elas precisam ser utilizadas por nós? Como um suporte, como um direcionamento, né? Esses dias eu li algo que dizia assim: a IA ela tem que ser utilizada como se fosse um colega de trabalho, um colega nosso de trabalho, que a gente vai pedir ali para executar uma função, um favor, alguma coisa, e a gente chega e fala: fulano, eu preciso que você faça tal coisa, tal, não sei o que, explicar, né? O comando ali, ele precisa ser contextualizado, ele precisa ser corretamente explicado. E aí coloquei aqui para vocês. Você deve usar apenas para assuntos que domina, evitando que as ferramentas de IA inventem informações, né? Então, a IA, gente, ela tem que ser um norte, um norteio, um direcionamento, uma bússola,
na vida de quem está usando. É incontestável que ela facilita muita coisa na nossa vida. Não tem o que dizer. Não estou aqui para falar mal, para dizer que não é para usar, muito pelo contrário. Mas a gente precisa saber usar, saber empregar, saber aplicar aquilo ali ao nosso favor, tá? Então vamos parar. Imagina eu criando aqui esse mini curso para vocês, os textinhos aqui, né, os tópicos que a gente coloca, o meu roteiro, a partir de uma inteligência artificial mecânico, robotizado, né? Então, não é tão eficiente, não é tão eficaz. Para várias situações da vida, a IA sozinha não dá. Então, coloquei aqui essa imagem desse esqueletinho, né? Já criando aí na cabeça de vocês a questão do mapa mental. Quando eu orientava mais alunos aí no trabalho de conclusão de curso, né, no TCC, como que a gente começava a fazer, a fundamentar ali o trabalho, a escrita? Criando um esqueleto, né? Então, olha, na introdução, coloque isso daqui, na materiais e métodos isso, discussão, conclusão final, resumo. Então, a gente ia criando um esqueleto. A inteligência artificial ela é fantástica para criar esqueletos. E a partir daquele esqueleto criado, a gente vai escrevendo e fundamentando ali o que precisa ser colocado, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês que aconteceu comigo na semana passada. Então, eu estava procurando algumas informações que eu precisava colocar em um material sobre a rede brasileira de calibrações da parte ali laboratorial. Então, a gente lá no laboratório está fazendo agora, tentando fazer a certificação para a ISO 9001, né? Tem algumas coisas que precisam ser documentadas, várias coisas, na verdade, precisam ser registradas ali, documentadas, e eu fui procurar. Primeiro, eu coloquei a seguinte pergunta: como saber se uma empresa possui RBC? Olha que pergunta abrangente, né? Dá espaço ali para várias respostas, para várias interpretações. Ou seja, era um assunto que, assim, eu domino, eu entendo, mas ali na pressa eu já coloquei, tá? E aí a IA me deu uma resposta. Então, para saber se uma empresa possui RBC, reserva de capital bancário, não tem absolutamente nada a ver com rede brasileira de calibração. O que eu queria? Entender como que eu sei que uma empresa que presta serviço para calibração de equipamentos, estufa, autoclave, os equipamentos laboratoriais de uma forma geral, como que eu sei se essa empresa tem, se tem algum registro, tem algum site que eu vou lá, jogo o nome dela, um CNPJ, alguma coisa. E a IA me levou para um lado completamente diferente, instituições financeiras e etc. Tá? Então vejam, aí a gente volta no. Eu não consigo voltar aqui. A gente pensa lá naquele slide anterior que eu coloquei. Para usar a IA, é preciso dominar um assunto, né? Preciso entender sobre esse assunto, para que ela não fique inventando informação errada. Então ela pode te induzir ao erro de uma forma muito grotesca e que vai fazer você passar vergonha, tá? Dependendo do que for feito, um relatório, às vezes uma aula, vai te fazer passar vergonha, né? Então, outra coisa interessante também. Faça um teste quando acabar aqui esse nosso mini curso. Coloca lá em algum aplicativo, alguma coisa de inteligência artificial, coloca o seguinte: a IA está deixando a sociedade mais burra? Gente, eles dão, a IA dá uma lição de moral assim que você fica com vergonha de ter perguntado aquilo ali. Não, ela é uma ferramenta, ela está ali para ajudar. A importância de construir textos, da pessoa continuar construindo textos e a responsabilidade é dela, então ela, assim, ela te dá uma lição de moral daquelas, tá? Coloquem aí no final para vocês verem. Então, a IA ela tem que ser uma aliada, tá? Para que use ela de uma forma eficiente, a gente tem que explicar o contexto, um objetivo, o público-alvo daquilo ali que a gente precisa. A busca ela precisa ser contextualizada, né? E aí, vamos lá para aquela primeira pergunta que eu coloquei para vocês. O que nenhuma máquina, nenhuma inteligência artificial, nenhum robô, nenhum software, nenhum sistema consegue reproduzir? Então vamos imaginar aqui. A humanização ela é muito importante.
Então, se a gente pega ali uma aula, uma palestra, uma situação que a pessoa começa a falar e conceito, conceito, conteúdo, 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 aquilo ali não tem humanização, não tem interação. Como que vai existir uma humanização, uma interação, se a vida, se as coisas forem baseadas só em IA, né? Então, exemplos, exemplo de vivência, as situações que já aconteceram, nada disso. A sua história, o que você tem para transmitir, a sua maturidade acadêmica, o que acontece ali, né? A, a sua aula, a sua palestra, a sua entrevista no emprego, nada disso sem o que você é até ali, sem a sua vivência, a sua experiência pessoal, ela vai ser realmente proveitosa, valer a pena, eficiente, né? Então, as experiências pessoais, as referências, as quebras de regra, a criação de um repertório, às vezes ali com alguns exemplos engraçados, né? Isso não é possível com a IA. Isso é puramente humano, é puramente experiências pessoais, tá? E aí coloquei uma outra coisa importante aqui para vocês. Se a inteligência artificial é capaz de criar um texto e a gente acha esse texto perfeito, eu não tenho, preciso mudar nada, tá perfeito. Copia, cola aí onde eu preciso, usa isso daí. Quer dizer que ela é mais competente do que você, né? Andriele, mas o banco de dados ali da inteligência artificial, tudo é alimentado por milhares de humanos com várias experiências, todo mundo. Não importa. A sua experiência, a sua vivência, o seu toque humano naquilo ali, ele não vai existir se você usar apenas a IA, né? E assim, não se enganem. O que a gente cria escrevendo, a gente vai falar. Lembra do que eu falei lá no primeiro dia? Quem lê muito, quem lê bem, fala bem, escuta bem, isso vai virar automático. Você vai perder a sua capacidade de interação, de conversar, vai se perdendo, né? É, a identidade, o estilo, a história, a maneira que cada um enxerga o mundo, a individualidade, a sabedoria, né? Tem muita sabedoria que não está nos livros e muito menos na IA. Então, tomem cuidado, tenham isso em mente, né? Bons profissionais são, acima de tudo, humanos e a IA ela não traz isso pra gente. E aí entra a parte, né, de atividade, né? A escrita, ela é um treino para o cérebro. A escrita, a leitura, digamos que são academias, são treinos para o cérebro. Se a gente deixa isso de lado, se a gente larga isso completamente, imagine aí o tônus muscular, né? O nosso cérebro, ele vai ficar sem esse exercício, ele vai definhar. Imagine o músculo. Então é isso que acontece quando a gente para de ler, a gente para de escrever. Então escrever, produzir textos, exige pensar sobre a vida, né? Desacelerar, respirar, relembrar acontecimentos, puxar informações ali científicas, às vezes de um artigo científico que a gente leu há anos atrás, né? Alguma coisa, exercitando o nosso cérebro, fazendo os nossos neurônios através ali das pontes dendríticas formarem novas sinapses. Tudo isso é um treino para o cérebro. Se a gente larga isso, meus amigos, o futuro, para quem usa só a inteligência artificial, ele é tenebroso, né? Assim, não consigo enxergar como docente, como é, cientista, pesquisador, eu não consigo enxergar um mundo em que não existam pessoas que tenham ali uma leitura, uma capacidade de escrever um parágrafo, desenvolver um texto, né? E o problema é que isso aqui, esse escrever, esse pensar, esse puxar da memória, ele exige esforço. E o modo humano de operar, ele quer cada vez mais o quê? Cada vez mais conforto, né? Ele quer facilidade, ele quer pegar o que está pronto. E por isso, cada dia que passa, as pessoas estão usando cada vez mais de uma maneira indiscriminada, sem se preocupar com isso, né? E o objetivo está o quê? Cada vez mais evitar esforços. E as atividades importantes que estimulam o nosso cérebro, né? Inclusive, vamos pensar aí na terceira idade, idosos, comprovado cientificamente que os idosos que envelhecem lendo,
fazendo ali as atividades que incentivam, estimulam as funções cognitivas, eles têm menos chance do Alzheimer, do Parkinson. Então imagina, né? O cérebro ele vai definhando ali aos poucos. Então a gente, o ser humano daqui a um tempo ele vai estar andando assim curvado e, né, que é a posição que fica no celular, e o cérebro cada vez diminuindo mais, tá? E aí, uma outra frase que eu fui construindo ali através de informações que eu peguei, que eu acho muito pertinente, que eu vou deixar para vocês pensarem, tá? A inteligência artificial, ela tem a capacidade de reduzir a confiança que a gente tem na gente mesmo. Ela reduz a nossa autoconfiança, né? Por quê? Porque aos poucos, de tanto usar um aplicativo ali para criar uma frase, para me dar uma informação pronta, a gente vai parando de usar o cérebro, cada vez mais tendo dificuldade para escrever as nossas intenções ali, seja no trabalho, na faculdade, e vai fazendo com que a gente pense que tudo aquilo que a gente escreve sozinho, que a gente escreve sem a inteligência artificial, não é suficiente. Nunca vai estar bom. Então, vai deixando a gente com aquela sensação de confiança ali, não, tá péssimo isso aqui, se eu colocar ali vai ficar melhor, quer ver? Vou colocar lá, nossa, olha essa frase aqui, começou, não sei o quê. Então, se a gente não tomar cuidado e a gente não aprender a utilizar essas ferramentas a nosso favor, a tendência é cada vez mais definhar nosso raciocínio, nosso pensamento e minar a nossa autoconfiança, né? Então, poxa, a pessoa escreve muito, escreve bem, de repente ela vai ali olhando e fala, não, não escrevo bem, vou colocar isso aqui ali porque vai me dar uma frase melhor colocando ali na IA, tá? Então pensem nisso, é muito importante. Uma ferramenta que pode abalar a confiança que a gente tem na gente, talvez ela não seja tão maravilhosa, 100% amiga do que a gente pensa, né? Então era isso que eu tinha para passar para vocês nesses 3 encontros. Espero que tenham gostado, tá? Não consegui passar tudo que eu queria, falar ali muito bem de cada mapa mental, criação de blocos, a parte das técnicas ali em si, tá? Eu tenho um projeto, Aprenda a Aprender, que ele é bem genérico, dá para ser utilizado em para vários objetivos, né? Graduação, tudo. Eu coloquei aqui o QR Code para vocês terem acesso a esse projeto. Ele tá com uma promoção aqui para vocês, né? Que o público aqui do congresso. Então ele vai sair a R$ 49,90, praticamente metade do preço que eu costumo, que eu já vendi para as outras turmas, mais esse cupom, o NanoiBio 15, com 15% de desconto. Tá? No meu Instagram, nas minhas redes sociais, eu também costumo divulgar ali algum curso, alguma coisa, às vezes um conteúdo gratuito mesmo que eu forneço para fazer o download, tá? E essa frase que eu já usei com vocês também em outro momento, né? A inteligência ela abre portas, mas é a estratégia que vai fazer a gente atravessar. Então todo mundo conhece uma pessoa que a gente olha assim e fala, nossa, que pessoa inteligente assim, e, no entanto, quando vai ver, essa pessoa ela não consegue ali sair do lugar, né? Se desenvolver profissionalmente, às vezes ter ali um local de destaque, alcançar uma vaga ali do sonho, seja numa startup, essas grandes multinacionais, empresas privadas, no cargo público, o que for o objetivo, né? Cada um tem o seu foco ali de felicidade. E ver que essa pessoa ela não consegue, então, muitas vezes, não é só a inteligência que é suficiente, né? A gente precisa ter estratégia, foco, planejamento, técnicas, tá? Com essas técnicas, a gente consegue ir além, produzir mais, ter um melhor uso do nosso tempo, tá? Então, a gente só tem a ganhar utilizando a inteligência artificial a nosso favor, utilizando técnicas de aprendizado e cada vez mais tendo mais tempo para viver a vida, né, dividindo ali, não tendo que morrer de estudar e ser então aí, ter, né, os momentos de felicidade fora da vida acadêmica, fora do trabalho, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de todos, mais uma vez obrigada pelo convite para estar participando com vocês desse evento aí fantástico, que eu achei maravilhoso. Aproveitem as demais palestras, os demais minicursos, os trabalhos, os resumos submetidos, né, pelos alunos, que esse tipo de iniciativa só tem a acrescentar e a agregar na vida da comunidade acadêmica, da sociedade acadêmica, que
precisa, né, desses estímulos e desses incentivos. Tá joia? Até mais. Obrigada.